Olá pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo, a minha intenção é conversar com vocês um pouco sobre o Laravel, que é um framework em PHP para desenvolvimento de sistemas web, utilizando uma arquitetura de desenvolvimento que a gente chama de MVC, né? Então, eu quero neste vídeo aqui trazer os problemas dos softwares que são desenvolvidos de uma maneira mais manual, vamos dizer assim, para um software que vai utilizar um framework com uma certa arquitetura de software, uma determinada arquitetura de software, e o que ele nos traz de vantagens em relação a isso, tá? O que vai melhorar a nossa produtividade, como que ele é organizado, né? Então, para a gente ter essa visão geral do framework, tá? E eu vou mostrar algumas coisas para vocês, a gente vai acessar o site do Lara, vou mostrar o que mais existe nesse ecossistema desse framework Laravel, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é um framework? Né? Eu acho que é o primeiro passo, a primeira distinção que a gente tem que ter. O que é um framework? Né? Então, a gente contextualizando primeiro, né? Então, vamos pegar, bom, o framework basicamente ele é um pacote, né, de desenvolvimento de software que ele vem com um montão de bibliotecas de programação, mas não só bibliotecas de programação, como também toda uma política de desenvolvimento de software. Ou seja, ele vai nos dizer assim, ó, fulaninho, caso tu precise criar uma página, tu vai colocar essa página em tal lugar. Caso tu precise executar uma funcionalidade, tu vai colocar essa funcionalidade em tal lugar. Caso tu precise usar um serviço de autenticação, tu vai fazer assim. Então, é uma série de políticas para a criação de um sistema web. Então, não é só um conjunto de bibliotecas, né? Normalmente, quando é um conjunto de bibliotecas, a gente chama isso de API, né? API, né? Agora, quando é um conjunto de bibliotecas e toda uma política de desenvolvimento de software, a gente chama isso de framework, tá? Então, o framework ele é muito maior do que simplesmente uma biblioteca que eu vou usar aquelas funções como eu bem entender, né? Vou dar um exemplo de uma biblioteca, por exemplo, eu pegar, quando vocês vão criar um software em C, vocês criam lá, vocês precisam importar algumas bibliotecas, né? Então, vocês precisam importar lá bibliotecas de matemática, né? Math.h, né? Então, eu vou importar aquelas bibliotecas que vão me trazer uma série de funções, né? Matemáticas, como seno, cosseno, tangente, exponenciação, raiz quadrada, enfim, né? Então, uma biblioteca são funcionalidades que eu uso como eu bem entender. Já um framework não, então ele tem toda essa política por trás e essa organização de todo esse ecossistema no desenvolvimento de software, tá? Bom, aqui eu quero trazer alguns exemplos e eu quero comparar esses exemplos com o desenvolvimento manual de software utilizando o próprio PHP, tá? Então, olha só, se a gente for trabalhar, né, na web normal, a gente tem que se preocupar, né, com a questão de roteamento, né? Então, a gente tem que entender como que funciona o roteamento dos links, né? E lá no PHP a gente já viu como que isso funciona, né? Então, quando eu preciso dentro de um formulário, eu preciso chamar um script em PHP para ele processar, pegar aqueles dados do formulário e processar os dados e invocar, né, algum código de manipulação de banco de dados, né? Então, eu tenho uma certa organização, nessas rotas, nesses links, né? Mas quando a gente está programando de uma forma manual, isso fica muito confuso, porque cada programador faz de um jeito, tá? Outra questão que também é importante no desenvolvimento, né, o web, é a questão de fetching, né? Então, como que eu vou resolver os parâmetros que transitam entre esses scripts e como que eu vou validar esses parâmetros, né? Então, é uma outra questão, uma outra preocupação de um programador, né? Então, como que eu vou enviar os dados, por exemplo, de um formulário para execução de um script que depois esses dados, esses mesmos dados vão ser enviados
para um banco de dados. Eu preciso validar em algum momento esses dados, preciso ver se está certo, se não está certo, se está preenchido, se não está preenchido, enfim. Tá? Outra questão que também é necessária de ter atenção é a questão de query. Né? Então, eu preciso executar diversas consultas, eu preciso editar registros, eu preciso inserir registros no meu banco de dados, né? E a gente trabalhando no desenvolvimento mais manual com PHP, a gente acaba fazendo isso, né, na mão, né, criando os inserts, criando os updates, criando o select em banco de dados e vindo esses registros de uma forma bem manual, né, vindo lá um vetor com os dados e aí a gente tem que manipular esses vetores, né? Então, será que não tem um jeito melhor de trabalhar com isso? Uma outra preocupação também, quem está trabalhando, né, no desenvolvimento web, é a questão de renderização, né, o rendering, né? Então, como que eu gero esse conteúdo no formato, na visualização para o meu usuário, né? E como que eu vou manipulando aquele conteúdo, vou modificando, vou trocando conteúdo, vou recebendo novos dados e vou sincronizando lá na minha visualização do usuário, né? Então, isso também, numa programação em PHP, por vezes é confuso, por vezes a gente gera um código muito misturado, né? Então, a gente gera um código que mistura muito HTML com partes, com coisas em PHP, com partes em coisas em JavaScript. Às vezes fica muito bagunçada essa interação e manter isso em um software grande é muito confuso, tá? Mas, enfim, né? Quem está fazendo desenvolvimento web vai ter todas essas preocupações, tá? Em organizar as URLs, em resolver a questão de troca de dados, em fazer toda a parte de comunicação com o banco de dados e toda a parte de exibir os dados, enfim, as manipulações, os processamentos para o usuário, né? Então, basicamente isso que acontece, tá? Aqui a gente consegue ver e detectar os possíveis problemas, né? Então, beleza. Quando eu estou fazendo um roteamento, eu tenho que dizer lá, ó, eu quero chamar, invocar um determinado script utilizando o método get, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai nessa determinada pasta aqui, vai chamar o determinado script que tem um determinado nome, né? E aqui ainda ele vai passar um parâmetro, né? Mas enfim, eu estou chamando um script tal, que vai estar em uma pasta lá do meu servidor, né? Mas notem essa forte ligação entre a organização estrutural dos meus arquivos no meu servidor com a execução da rota, né, com a URL que vai ser chamada. Isso é ruim, eu ter uma dependência, né, ou seja, se eu modificar a pasta de um determinado script, ele já não vai funcionar aquela URL, ela já vai dar quebrada, né? Então a gente tem que ter formatos de não se criar essa dependência muito grande, né? Ou seja, organizar estruturalmente os meus arquivos conforme a minha lógica de negócios, porém os links que o usuário vai navegar serem outros, tá? Então essa é uma preocupação e o framework nos traz alternativas nesse sentido, tá? Outra questão, a passagem de parâmetros na hora que eu invoco um determinado script, né? Então aqui a gente consegue ver que eu estou enviando dados utilizando o método get, né? Então estou passando um ID igual a 13345, né? Ou seja, eu preciso enviar esses dados para algum determinado script e eu preciso validar se aquilo ali realmente é um inteiro, se aquilo ali está dentro do número de parâmetros que eu espero receber. Né? Vamos supor, eu espero receber números entre 13.000 e 14.000. Então, eu preciso validar aquilo ali, se aquele número realmente está dentro daquele parâmetro ou não. Tá? Outra questão que a gente também tem que se preocupar é essa questão de eu acessar os dados em um banco de dados. Né? Então, do jeito que a gente vem fazendo de uma forma mais braçal, a gente tem que criar uma string que faz, por exemplo, um select no banco de dados. A gente tem que criar uma string que faz um update no banco de dados, né? E aí isso é de forma manual, né?
Ali ele até fala em azul ali, ó, buscar algum registro no banco com o ID 13.345. É isso que ele está fazendo, né? Aquela primeira chamada lá que a gente está vendo, né? Então, se o registro não existe, eu tenho que incluir um novo registro no banco de dados. Eu tenho que me preocupar com tudo isso. Se o registro existe, se ele não existe, o que eu vou fazer se ele não existe? Então é tudo muito manual, né? Depende muito do programador, né? Só que provavelmente são rotinas que são muito frequentes na vida do programador. E talvez o framework nos ajude a abstrair um pouco desse trabalho manual e padronizar o desenvolvimento de forma que eu não precise ficar repetindo código. Né? Eu não preciso ficar repetindo, por exemplo, código para conectar num banco de dados, em um monte de arquivos. Né? E por último, a última coisa que a gente tem que fazer é se preocupar essa questão de renderizar, né? De eu gerar a visualização para o meu usuário após um processamento, ou durante um processamento de alguma coisa, né? Então é uma outra preocupação, tá? Então, se a gente for trabalhar em um CRUD manual, em uma tabela, a gente vai ver que tem um montão de arquivos. Esses arquivos, eles acabam ficando meio bagunçados, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que a gente tem, né, da criação de um CRUD, né? Deixa eu procurar aqui, barra... Onde é que tá? Ah, peraí que eu tô meio ruim dos olhos. Aqui, ó, barra var, barra www, html, né? Esse to-do list aqui, né? Então, basicamente, to-do list era o quê? Eu tinha duas tabelas, né? Deixa eu abrir aqui. Duas tabelas no banco de dados, né? Uma tabela era o próprio to-do, né? Uma lista do que fazer. E uma outra tabela que era uma categoria, né? Que categoria que é aquele to-do. Então, basicamente, duas tabelas extremamente simples. Só que se eu for fazer um CRUD, olha a série de arquivos que isso nos gera, né? E essa organização de links, elas ficam totalmente dependentes, né, da estrutura dos arquivos no próprio servidor. Se eu pegar, por exemplo, um determinado link aqui, um determinado arquivo, e trocar o nome dele, né, o, todos os arquivos que estiverem linkados àquele arquivo já vai dar erro. Né? Então, essa é uma preocupação. Né? A outra preocupação é essa passagem de dados de um script para outro. Né? Enfim, então são coisas que complicam. Né? E aqui a gente pode ver essa quantidade de arquivos e essa falta de organização desses arquivos e quanto isso nos afeta. Tá? Então, são essas coisas que a gente quer resolver. Né? A gente quer organizar de uma forma diferente. Né? Aqui também a gente tinha, só contextualizando, né? Então a gente tinha aqui um, um script que tinha algumas funções de banco de dados, né? Aqui até tem, esse que tem, tá incompleto, deixa eu pegar aqui o outro, que é a categoria BD, né? Então a gente tinha algumas funções de banco de dados, uma que era para cadastrar a categoria, outra que era para listar a categoria. Claro que isso aqui eu poderia ter implementado um pouco diferente, de modo a minimizar alguns códigos, de eu não precisar repetir alguns códigos que são padrões que aparecem em todas as funções. Por exemplo, o código de criação da conexão e verificar se a conexão deu certo. Né? Eu poderia ter modificado um pouquinho, né? Poderia ter usado orientação a objetos, mas é que como a gente não entrou nisso ainda, eu não quis criar uma classe de conexão de banco de dados, eu quis trabalhar utilizando funções, tá? Mas ainda assim, eu tenho códigos que se repetem em várias partes do meu arquivo e que se, por exemplo, eu trocar uma senha de banco de dados, eu vou precisar, né, alterar um monte de string em vários arquivos ou em várias localizações. Isso nos gera um código confuso, um código que vai demandar uma manutenção. Tá? Então, são essas coisas que uma programação com framework MVC venha nos ajudar. Tá? Seguindo adiante, né? Então, quais os potenciais problemas se usarmos essa arquitetura pura, né? Então, essa arquitetura pura, bom, a gente vai ter um monte de arquivo, né, parecido lá na nossa pasta do servidor, né? Vários códigos repetidos em diversos arquivos. A gente vai ter ainda alguns scripts faz tudo, né, com muito código em um só script, ou seja, eu querer resolver a vida inteira em um determinado script e colocar tudo junto, né? Imagina colocar num arquivo só eu receber os dados,
que está vindo do formulário, eu validar esses dados, né? Eu já fazer a conexão com o banco de dados, eu já pegar o retorno do banco de dados, eu já criar a visualização do usuário e devolver tudo em um script. Às vezes acontece, às vezes o cara vê uns scripts assim, que é uns scripts lá que tem 200 linhas e está fazendo tudo num só script. Isso é bem comum de acontecer, tá? Como é que a gente pode resolver então, né? Então a gente vai tentar dividir esse código por responsabilidades. O que for responsabilidade de conexão com o banco de dados vai ficar em uma localização. O que for responsabilidade pela lógica de negócio vai ficar em outra localização. O que for responsabilidade por gerenciar as rotas vai ficar em outra localização. Então a gente vai organizar, né, esses arquivos de uma maneira diferente. E o legal de um framework tão grande como, por exemplo, o Laravel, grande no sentido de bastante usado, né, é que esse padrão de desenvolvimento, ele é um padrão de mercado, né? Então ele é um padrão mundial. Então, por exemplo, se eu trabalhar com Laravel aqui, eu vou utilizar da mesma forma como se eu estivesse trabalhando no Japão, né? Os programadores do Japão que utilizam Laravel também programam da mesma forma, com a mesma organização de código, né? Então isso nos dá uma dinâmica de programação e um mercado aberto para programar muito grande. E aí a gente está tendo práticas de mercado mundiais no nosso código, tá? Seguindo, o que é MVC? Tá? Então, olha só. A grande ideia desse padrão arquitetural é que você separe suas regras de negócio em três camadas, cada uma com sua responsabilidade muito bem definida. Então a gente vai ter três grupos de códigos, tá? Resumindo, três grupos de códigos. Um grupo de código que vai ser responsável pelo model, por gerenciar todo acesso a banco de dados, gerenciar as classes que armazenam os dados de alguma coisa, por exemplo, eu preciso matricular um aluno em uma disciplina. Então, lá no meu model, eu vou ter essa organização de disciplina, de aluno, de matrícula, né? E como isso se relaciona, que dados isso gera, que dados são mantidos, e esses dados vão ser armazenados talvez em um banco de dados, então ele vai ajudar nessa organização, tá? Um outro grupo são as views, que é responsável por apresentar as páginas e outros tipos de resultados para o usuário, né? Ou mesmo, né, para outros sistemas que se comunicam. É a resposta que o framework envia para o navegador, que normalmente é um HTML. Então, o que acontece? A view normalmente é o nosso HTML, que vai mostrar as coisas para o usuário, tá? Só que o que acontece com o framework? Ele nos possibilita essa troca de dados de uma forma que eu não precise ficar trocando a página inteira, e simplesmente trocando os dados em si, tá? Mas enfim, então toda essa política de organização de visualização vão ficar agrupados nas views, tá? E por último a gente tem então os controller. Controller então é quem cuida de receber as requisições web, né, as solicitações do usuário, né? Por exemplo, quando o usuário clica no link, né, ele está enviando uma requisição para ele receber algum determinado site, alguma determinada informação, ou para modificar algum determinado dado, né? Então, isso é uma requisição web, tá? Então, é quem cuida de receber as requisições web e decidir o que fazer com elas. Ou seja, o usuário está pedindo para excluir um registro. Então, tem que fazer o quê? O usuário está pedindo para ler os registros de um determinado aluno. Então, eu vou fazer o quê? Né? Tá? Então, quem cuida dessa lógica aí é o controller, tá? Nessa camada, definimos quais modelos devem ser executados para determinada ação e para qual view vamos encaminhar a resposta. Em outras palavras, essa camada quem faz o link entre todas as outras. Então, a lógica é o controller gerenciar, né, o que ele recebe da view, né, levar para o model que é necessário, ou buscar do model que é necessário, e levar para a view de volta. Né? Pegar da view, levar para a view. Pegar da view, levar para o model, pegar do model, levar para a view de novo. Então é ele que vai controlar toda essa lógica de negócio. Tá? Mais ou menos aqui assim que funciona. Tá? Então aqui ó, a gente tem a requisição do nosso usuário vindo. Né? Isso passa por um sistema que vai gerenciar as rotas. Tá? Antes a gente não tinha esse gerenciamento de rotas, né? As rotas elas tinham que vir conforme
a organização física dos nossos arquivos no servidor, né? Com o framework a gente já tem, vamos dizer assim, um front que vai gerenciar, né, essas rotas, um sistema de rotas. Que daí eu vou descrever lá, né, todas as rotas possíveis do meu sistema. Então, se a requisição vier na rota tal, faz isso. Se vier na rota tal, faz aquilo, né? Então, normalmente eu vou ter um controle de rota. Aí, quando eu receber, eu vou ver que rota que é essa solicitação e eu vou encaminhar para o controller certo para fazer o tratamento disso. Então, por exemplo, aqui, ó, o usuário está querendo receber um site home da página, o index da página. Então, vai vir uma rota aqui que ele está pedindo o index, e aí aqui ele vai dizer o seguinte, ó, bom, o index está no controller tal, gera lá a página e me manda de volta que eu vou mandar para o cara, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Aqui está vindo a resposta, response na figura, né? Resposta, né? Então, gera a página que eu vou mandar lá para o usuário como resposta, tá? Então, é mais ou menos isso que funciona. O controller, caso seja necessário, ele vai enviar parâmetros lá para o meu model e o meu model vai devolver dados para o controller, tá? Caso é necessário, o controller ele vai enviar dados para uma visualização e vai renderizar essa página, vai criar essa página HTML com os resultados necessários que tem que ser enviados para o usuário. E aí eu vou enviar tudo isso daqui, provavelmente essa view com os dados para o meu usuário, tá? Caso seja necessário eu fazer alguma chamada a um banco de dados, é o meu model que vai fazer. Então eu já tiro da minha frente algumas questões relacionadas a banco de dados. Então eu preciso me preocupar com as rotas, com o controller, com o model, com o view. E o banco de dados eu minimizo, eu não preciso fazer, como a gente vem fazendo num trabalho mais manual, a escrita de strings, de fazer SQL, de fazer select, de fazer insert, de fazer update, de fazer delete, enfim. Então a gente inibe essas ações, né? Abstrai essas ações de uma maneira mais tranquila de manipular para a gente ser mais produtivo, tá? Vamos seguir, tá? Então o model é a lógica do negócio, é a manipulação dos dados, tá? É como eu vou organizar o que que é uma matrícula, o que que é um aluno, o que que é uma turma, o que que é uma sala, o que que é um professor, né? Então essa organização vai estar dentro do model, tá? O que são as views? Então é onde a gente vai renderizar essas páginas e a gente vai representar esses dados que estão vindo e estão sendo manipulados para mim exibir para o usuário, tá? Então a gente gera isso na view, tá? E o controller é onde a gente vai manipular, a gente vai receber a requisição, vai pesquisar na view alguma coisa ou vai enviar alguns dados para a view, vai gerar a visualização e aí vai mandar para o usuário. É o que vai gerenciar tudo, vamos dizer assim, tá? Bom, aqui eu já entro mais uma questão de Laravel, que eu vou dar um pause aqui. Eu acho que a gente já para por aqui, tá? E aí eu vou gravar outro vídeo explicando para vocês, então, o contexto do Laravel, né? E como que ele é organizado, o que que a gente precisa fazer para funcionar o Laravel e como que a gente vai fazer no âmbito dessa disciplina, né? De uma forma que eu pensei aqui para simplificar o uso de vocês, né, da casa de vocês, dos computadores de vocês, que eu não sei que sistema operacional vocês têm, que ambiente vocês têm, então, né, eu pensei em uma solução mais padronizada para a gente não se incomodar com isso, tá? Então tá, valeu, galera!